Capítulo 1. Eu nunca soube ficar em silêncio, mas ele tocava, como quem nunca precisou falar. O auditório do Conservatório CO Arts era quase intimidador. Paredes brancas, silêncio absoluto, cheiro de madeira polida e ego artístico. Eu estava ali contra a minha vontade, como tudo que envolvia meu pai. Professor titular de composição, respeitado, temido, frio como um palco vazio. Você vai escrever o perfil do aluno destaque do semestre. E se eu não quiser? Não é uma escolha. Meu nome é Luna Cell e eu não sou uma artista. Nunca fui. Minha vida sempre foi música demais nos fones de ouvido e expressão de menos na vida real. Falo alto, chego atrasada e me irrito fácil com gente que acha que viver é se sentar em silêncio esperando ser notado. Foi por isso que, no primeiro dia em que entrei na sala de ensaio, ele me pareceu insuportável. Estava sentado ao piano, de costas, camisa branca, cabelo escuro preso em um coque baixo, postura ereta, mãos longas, movimentos exatos. Ele nem olhou para mim, tocava como se o mundo inteiro estivesse nas teclas, como se ninguém ali pudesse interromper, e mesmo sem saber quem era, eu parei para ouvir, porque o som que saía dali não era bonito, era triste, rasgado, vivo, e quando ele terminou, o eco preencheu o espaço por segundos eternos. Só depois disso ele se virou, e pela primeira vez ele me olhou, olhos escuros, inquietos, e tão vazios que me fizeram esquecer da ficha de entrevista na minha mão. "O que você quer?" Ele perguntou. A voz era baixa, cortante, e tão fria quanto meu pai. Entender por que você toca como se quisesse explodir. Ele ficou em silêncio, me encarando como se eu tivesse invadido uma parte da alma dele que nem ele sabia que existia. E foi assim que tudo começou, com música, com silêncio e com um olhar que dizia: "Você não devia estar aqui, mas agora já está." Capítulo 2. Ele tocava como quem sufoca, e eu quis saber o que doía. O nome dele era Jiwoo Kang, 21 anos, aluno da pós-graduação em performance clássica, considerado um prodígio e totalmente impossível de entrevistar. Meu pai só disse: "Cuidado, ele não gosta de gente barulhenta." Perfeito. Sou praticamente uma sirene. Tentei não me incomodar com o fato de Jiwoo não dizer oi quando cheguei no segundo dia, nem no terceiro, nem no quarto. Ele só sentava, apertava as teclas e tocava como se quisesse fazer o piano gritar no lugar dele. E quanto mais eu o ouvia, mais sentia que aquilo não era só talento, era alívio, dor, raiva, talvez tudo isso ao mesmo tempo. No final de uma tarde nublada, ele parou de tocar do nada, fechou a tampa do piano, olhou para mim, como se eu tivesse deixado de ser invisível por um segundo. "Você fica mesmo aqui todo dia?" "Sou obrigada." "Pode ir embora se quiser." "Você também pode parar de tocar com tanta raiva." Ele arqueou uma sobrancelha, mas não respondeu. "Não tô dizendo que é ruim, é o contrário. É bom demais, é tão bom que me deixa desconfortável." Ele ficou quieto por alguns segundos. "Talvez porque você reconhece alguma coisa nisso." "Tipo, o quê?" "Bagunça." Eu ia retrucar, dizer que ele não sabia nada de mim, mas aí ele me lançou aquele olhar outra vez. Aquele que não é grosso, nem gentil, é só honesto. E eu percebi, ele também era bagunça, só sabia esconder melhor. Capítulo 3. O som que ele tocava. Não era partitura, era passado. Na semana seguinte comecei a prestar mais atenção, não nas mãos dele, mas nas pausas, nos momentos em que ele errava de propósito, ou recomeçava do meio, como se evitasse sempre a mesma parte de uma melodia. No ensaio de terça, esperei ele sair e fui até o piano. O livro de partituras estava aberto, mas havia algo escondido-se entre as folhas, um papel amassado, com anotações feitas à mão e um nome escrito no canto inferior: Eun-ji. Guardei aquilo comigo o dia todo,
Mas só à noite, no meu quarto, encostada na parede gelada e com os fones desligados, eu entendi. Ele não tocava para uma plateia, ele tocava para alguém que não estava mais ali e talvez nunca mais estivesse. No dia seguinte, ele notou. O olhar dele me atravessou assim que entrei na sala de ensaio. Você mexeu nas minhas coisas. Não era segredo, estava entre as páginas. Era o suficiente para ninguém ver. Então por que deixou lá? Silêncio. Quem era Yeonji? Ninguém. Ninguém não vira música. Ele respirou fundo, passou a mão pelo cabelo preso com raiva, fechou os olhos como quem segura o grito e disse: é a única pessoa que me ouvia sem precisar entender. E a única que eu perdi sem conseguir dizer nada. Eu não perguntei mais nada, nem pedi desculpas. Só fiquei ali, em silêncio, porque às vezes ficar também é uma resposta. E ele percebeu isso, talvez pela primeira vez. Capítulo 4. Quando ele tocou devagar, era para que eu não fosse embora. Na sexta, ele me esperou. Não disse isso, não escreveu, não chamou, mas ele chegou antes. Estava com o piano aberto e o banco puxado um pouco mais para o lado, como se dissesse, sem voz: senta aqui. Eu não sentei, só encostei na parede, com os braços cruzados, fingindo que estava ali por obrigação. Vai começar ou só vai posar de artista torturado? Ele sorriu, de leve, primeiro sorriso em dias. Hoje eu vou tocar devagar. Por quê? Porque se eu tocar como antes, você vai embora. De novo. Fiquei em silêncio. E ele começou. Era a mesma melodia dos outros dias, mas agora as notas vinham mais leves, mais lentas, como se ele tivesse medo de empurrar as palavras sem que eu estivesse pronta para ouvir. E eu ouvi tudo. O intervalo entre as notas, a tensão contida nas mãos, a saudade que ele nunca nomeava. E naquele momento, sem toque, sem declaração, sem nada visível, eu senti ele me pedindo para ficar, e eu fiquei. Não porque ele merecia, mas porque, pela primeira vez, ele não fingia que não precisava de ninguém. Capítulo 5. Ele me mostrou uma canção que nunca tinha terminado, e era sobre mim sem saber. Na segunda cheguei antes, foi sem querer, mas ele já estava lá, não no piano, sentado no chão, caderno no colo, o mesmo cabelo preso, a mesma postura quieta de quem carrega coisas demais por dentro. Quando entrei, ele fechou este caderno devagar, mas não rápido o bastante para que eu não visse as pautas desenhadas, e algo escrito à mão no topo da página. Luna Inacabado, meu nome. Meu corpo congelou. Você escreveu uma música com meu nome? Não. Tentei, mas nunca terminei. Por quê? Porque você muda, muito. Toda vez que eu penso que te entendi, você mostra outra parte de si. E aí, a melodia muda também. Sentei no chão com ele, mais perto do que antes. Não como alguém que invade, mas como quem fica. Posso ouvir o que já tem? Ele hesitou, olhou para mim como se aquilo fosse mais íntimo do que um beijo. E então pegou o caderno, se levantou, sentou ao piano e começou a tocar. Era confuso, inseguro nas primeiras notas, mas depois ganhava corpo, cor, coragem. Era doce, depois forte, depois melancólico. E então parava, do nada. Ele me olhou. É aí que eu travo. Talvez porque você está tentando terminar antes de me deixar te mostrar quem eu sou de verdade. Ele abaixou a cabeça, mordeu o canto do lábio, respirou fundo e então disse: fica então. Fica até eu terminar, ou até a música mudar de novo. E eu fiquei, mesmo sem saber se ele estava falando da canção, ou de nós dois. Capítulo 6. A casa dele era fria, mas tinha uma janela que me mostrava quem ele era. Na quarta, ele não apareceu no ensaio, não mandou mensagem, não deixou bilhete, não avisou nada, só sumiu. E foi só no fim da noite que meu telefone tocou, número desconhecido. Luna? Ji-woo? Você pode vir aqui? Agora?
Por favor. O endereço ficava perto do conservatório. Um prédio alto, cinza, com janelas todas iguais. Ele me esperava na entrada, capuz na cabeça, mãos no bolso, olhar cansado. Não me explicou, só subiu comigo em silêncio. O apartamento dele era limpo, organizado até demais. Branco, gelado, vazio. Mas na sala tinha um piano e ao lado dele uma janela enorme. Por que me chamou? Eu não queria ficar sozinho. A frase ficou no ar, simples, honesta, quase doída. Sentei no chão, perto da janela. Ele se encostou na parede oposta. Nos olhamos por um tempo que não sei medir. A janela é sua parte favorita daqui? É. A música muda quando entra luz. E quando não tem luz? Eu escuto meu próprio silêncio. E às vezes isso assusta. Ficamos ali, sem música, sem perguntas. Só dois mundos tortos tentando caber um no outro por uma noite. E pela primeira vez eu entendi que Ji-woo não era difícil. Ele só era fundo demais para quem só sabia nadar na superfície. E eu estava pronta para mergulhar, mesmo sem saber onde terminava. Capítulo 7. Depois daquela noite, ele começou a me chamar pelo nome como se fosse música. No dia seguinte, ele não comentou nada sobre a noite anterior, mas quando eu entrei no auditório, ele olhou por cima do ombro e disse: Luna, pode sentar perto hoje, meu nome, dito com calma, com presença, e só por isso o resto do mundo pareceu desacelerar. Nos dias seguintes, ele começou a mudar. Coisas pequenas, deixava um café extra na sala, desenhava nas bordas das partituras quando achava que eu não via, me esperava na porta da universidade, sem encostar, mas ali. E o mais impressionante, ele começou a sorrir, pouco, só comigo, mas era como ver o som tomar forma no rosto de alguém. Um dia perguntei, você sente falta dela? Da Eun-ji. Ele parou de tocar. Não da presença, mas da sensação de ser ouvido, mesmo quando eu não dizia nada. Você sente isso comigo? Ele olhou para mim, olhar direto, daquele jeito dele. Todo dia, mas nada se constrói sem que o passado tente derrubar. Na sexta, enquanto eu saía da aula, vi Ji-woo do outro lado da rua, parado, diante de uma mulher de cabelo escuro, blusa preta, olhos marejados. Ela segurava um envelope. Ele não encostava nela, mas o corpo dele tremia levemente. Não me viu, mas eu vi tudo e percebi que a música dele nunca foi só sobre saudade, era também sobre culpa. E aquilo ainda estava vivo. Capítulo 8. Ela entregou uma carta. Ele recebeu como se fosse uma ferida, reabrindo. No sábado, ele não apareceu, nem no ensaio, nem na biblioteca, nem no caminho de sempre. E eu não sabia se podia mandar mensagem, se devia, ou se ele precisava do mesmo silêncio que me ofereceu meses atrás. Mas a verdade é que eu sentia a ausência dele como quem sente frio no peito, do tipo que o casaco não resolve. No domingo fui até o conservatório. Ninguém estava lá, mas quando passei pelo auditório, ouvi o som. O piano, não como antes, não forte, não quebrado, era hesitante. Abri a porta devagar, ele estava lá, tocando de olhos fechados, com uma folha de papel aberta ao lado e lágrimas caindo sem fazer barulho. Fiquei na porta, quieta, e então ele falou sem olhar. Ela voltou só para devolver uma carta que escrevi e nunca tive coragem de entregar. Achou que eu devia ler agora. Você leu? Ele assentiu. E doeu? Sim, mas não pelo que estava escrito. Doeu porque percebi que esperei muito por alguém, que nunca voltou de verdade. Silêncio. E eu? Ele abriu os olhos, virou o rosto devagar, os olhos vermelhos, mais claros. Você é a única que chegou, sem que eu pedisse, e ficou mesmo assim. Ele levantou, veio até mim, parou perto, não tocou. Posso te pedir uma coisa? Pode. Não vai embora hoje. E eu não fui. Capítulo 9. O primeiro toque. Não foi um beijo, mas foi o que me fez ficar. Depois daquela noite, ele não me agradeceu.
Não pediu desculpas, não explicou mais nada, só me esperou. Na segunda, no banco de madeira perto da biblioteca. Na terça, na escada da entrada lateral. Na quarta, no piano, sem tocar, sem pressa, só esperando. Eu sentei ao lado, à mesma distância de sempre, mas o espaço entre a gente parecia menor. Não vou perguntar se você tá bem, eu disse. Obrigado, mas vou perguntar se você quer tocar de novo. Não hoje. Então me mostra a música. Ele puxou o caderno, abriu na partitura inacabada com meu nome no topo e passou o dedo por uma linha. Essa parte é você nos dias em que fala demais. Eu ri. E essa aqui, essa é quando você fica quieta e acha que ninguém percebe o que está sentindo. E essa pausa longa, essa sou eu, tentando entender o que sinto quando você me olha daquele jeito. Que jeito? Ele levantou o rosto e me olhou daquele jeito. Ele encostou a testa na minha, sem aviso, sem cerimônia, só encostou, os olhos fechados, a respiração dele lenta e a minha tentando acompanhar. Você não precisa me salvar, Luna. Eu não quero te salvar. Quero só te escutar, como você me escutou antes de saber quem eu era. E ali, com a testa dele na minha, o mundo desacelerou. O piano atrás da gente ficou em silêncio, mas o peito dele falava e o meu respondia. Capítulo 10. Não foi um romance, foi um refúgio. Depois daquele dia, tudo mudou. Não porque a gente se beijou, a gente ainda não tinha se beijado, mas agora ele me olhava com menos medo e eu com mais calma. Ele começou a me mandar trechos de músicas por mensagem, sem texto, só áudio, só ele e o piano, e cada trecho era um estado, um pedido, um abraço que atravessava o fone. Na sexta, depois do ensaio, ele me esperou com um guarda-chuva. A chuva caía fina, mas os olhos dele caíam fundo em mim. Vai chover mais. Eu gosto de chuva. Eu também, mas gosto mais quando você não se molha. E abriu o guarda-chuva devagar, encostou o ombro no meu. Andamos devagar, sem dizer mais nada. O mundo corria, as pessoas passavam, mas para mim e para ele era como se o tempo tivesse virado uma música em andamento lento. Quando chegamos na porta do meu prédio, ele me entregou o caderno de partituras. Toma. Por quê? Porque só você entende quando a pausa vale mais que a nota. Eu segurei o caderno com força. Olhei para ele, coração tremendo de um jeito que nenhuma melodia conseguia fingir. Você tá com medo? Ele assentiu. Eu também, mas tô aqui. Então, se for para ter medo, que seja junto. Ele sorriu, abaixou a cabeça e disse, pela primeira vez com a voz mais suave do mundo: Luna, fica comigo. E eu fiquei, mais uma vez, porque agora ele não era um mistério, era meu lugar de descanso. Capítulo 11. Quando ele finalmente me tocou, foi como uma nota que eu já esperava sem saber. No sábado, ele me mandou um áudio às 18h02, nenhuma mensagem junto. Só um. As primeiras notas eram hesitantes, depois vinham suaves e, por fim, fortes, como um coração que aprende a confiar devagar e então pulsa sem pedir desculpas. Na noite do mesmo dia, ele apareceu no meu portão, sem avisar, sem guarda-chuva, sem desculpas. Preciso te mostrar o final da música. Agora? Agora. O caminho até o conservatório foi quieto, mas não vazio. A gente sabia, a gente sentia, e quando ele sentou no piano, não precisou dizer nada. Começou a tocar, era a mesma melodia, mas agora ela terminava, com leveza, com entrega, com pausa. E quando ele parou, me olhou com os olhos cheios de um silêncio que falava alto. Terminei hoje, mas a música já existia desde o dia em que você entrou naquele auditório, bagunçando tudo. Fui até ele, fiquei de pé entre o banco e o piano. Posso ouvir de novo? Só se ficar perto. Me aproximei. Ele tocou os últimos acordes de novo, e ao invés de abaixar a tampa do piano,
Ele levantou o rosto. A mão dele tocou meu rosto com delicadeza absurda, como quem encosta em coisa frágil demais para o mundo. E então me beijou, sem urgência, sem pressa, sem alarde, só como quem diz: isso é real. Quando os lábios dele se afastaram, os olhos ainda estavam fechados, como se ouvissem um som que ninguém mais escutava. Agora sim, a melodia está completa e meu coração finalmente entendeu o que era ser ouvido. Capítulo 12. Depois do beijo, ele continuou, me tocando com os olhos. A gente não falou sobre o beijo, não naquela noite, nem no dia seguinte, mas tudo tinha mudado. Ele passou a me esperar na entrada, sempre com um café, me olhava quando achava que ninguém estava vendo, tocava mais leve quando eu estava por perto e andava mais devagar, como se o tempo junto tivesse virado parte da rotina dele. E eu aprendi a ouvir até o que ele não dizia. Quando ele ficava mais calado que o normal, eu sabia que estava cansado. Quando ele digitava só reticências e não enviava, eu sabia que queria me contar algo que ainda não tinha coragem. A gente se escutava em silêncio e isso era amor, mas então veio o primeiro ruído externo. No corredor do conservatório, 2 alunas passaram por mim e disseram: ela não é da turma de performance, o que será que ele viu nela? E uma risada baixa depois. Talvez só quisesse uma distração para quebrar o ritmo. Fingi que não ouvi, mas ouvi. Doeu. Na aula seguinte, ele percebeu: você tá diferente. Elas falaram que eu sou só uma distração para você. E você acreditou? Parte de mim ainda acha que você é demais para mim e que um dia vai perceber isso também. Ele segurou minha mão ali mesmo, no meio da sala de ensaio vazia. Eu toco melhor desde que você entrou na minha vida, não porque você me distrai, mas porque você é a única parte de mim que não desafina. E eu sorri, porque ele não dizia eu te amo, mas dizia isso, e era mais do que suficiente. Capítulo 13. Eles queriam que ele tocasse com técnica, mas agora ele tocava com o coração, e isso incomodava. O conservatório anunciou a seleção para o recital anual. Evento grande, auditório lotado, críticos, imprensa, universidades internacionais, um tipo de vitrine. E Ji-woo, claro, era o favorito. Mas no dia do ensaio oficial, a banca técnica pediu algo específico. Kang Ji-woo, queremos que você execute o Schumann original. Nada de variações pessoais, nada de pausas emocionais, apenas técnica. Luna estava sentada no fundo da sala e ela viu quando os ombros dele ficaram tensos, quando os dedos hesitaram nas teclas e quando ele tocou. Com perfeição, sim, mas sem alma. Na saída, ele não disse nada, mas no caminho de volta, do silêncio do corredor, ele parou de andar. Eles querem que eu seja uma máquina. Então por que você se importa com o que eles querem? Porque por muito tempo eu achei que era só isso que eu era bom em ser. Ela o olhou, longo, fundo. Mas você me ensinou que música não é sobre agradar, é sobre alcançar. E a sua música me alcançou antes de qualquer beijo, qualquer palavra. E eu nunca te vi mais vivo do que quando você desafia o que esperam de você. Naquela noite, Ji-woo voltou ao piano, sozinho, mas não solitário, e tocou como se estivesse mandando uma resposta para a banca, para o mundo, para o medo, porque agora a melodia dele tinha um nome, e era Luna. Capítulo 14. Ele arriscou tudo, porque pela primeira vez tocar era sobre ele, não sobre eles. O recital se aproximava. Os professores reforçavam a ordem. Schumann, técnica, brilho seguro, nada de emoções desnecessárias. Ji-woo assentia em silêncio, mas Luna sabia, ele não concordava, só esperava-se o momento certo. 3 dias antes da apresentação, ele apareceu na porta do quarto dela, sem avisar, sem piano, sem fala ensaiada. Tô escrevendo uma nova música, a mais difícil que já tentei. Pra quê?
para me lembrar de que minha música é minha e que se não for agora, talvez eu nunca tenha coragem de tocar como sou. E vai tocar ela no recital? Vou. E se eles te tirarem da apresentação? Então eu saio sendo quem eu sou, e não quem eles criaram. Na noite anterior ao recital, ele mostrou a música para ela, no apartamento dele. Som baixo, coração alto, era suave como os dias em que ele não falava muito, forte como quando ele a encarava sem desviar, e quebrada, como ele era por dentro antes de se permitir sentir. Não tem nome ainda, ele disse. Tem sim, chama você, porque só alguém que sente tudo isso consegue tocar assim. Ele sorriu, beijou a testa dela e disse: amanhã, quando eu tocar, vai ser com você em cada nota. E ela acreditou, porque agora o silêncio entre eles não era medo, era música em pausa, antes da explosão mais bonita. Capítulo 15 a seguir, podemos mostrar o recital, o silêncio da plateia, a coragem dele e o momento em que ele se liberta ao tocar por amor e não por aplauso. Posso continuar? Perfeito. Vamos para o capítulo 15 de Entre Teclas e Silêncios, o momento do recital, onde Ji-woo decide tocar sua alma e Luna entende que às vezes um único som verdadeiro vale mais do que todos os aplausos do mundo. Capítulo 15. Ele tocou, como quem finalmente aceita. Ser sentido. O auditório estava lotado. Ternos, saltos, olhares duros. Pessoas que medem talento com régua de competição. Luna entrou sozinha. Sentou perto do meio. Coração apertado, mãos frias, mas olhos firmes. Ela sabia o que vinha e esperava o mundo inteiro escutar o que só ela tinha escutado primeiro. O nome dele foi anunciado. Kang Ji-woo, aluno destaque. Última apresentação da noite. Ele entrou com passos calmos, camisa preta, olhar baixo, parou em frente ao piano. Não fez reverência, não olhou para a banca, olhou só para Luna, e quando seus olhos encontraram os dela, ele assentiu levemente. Como quem diz, é agora. As primeiras notas foram suaves, intensas, novas. Não era Schumann, não era clássico, era dele. A plateia demorou a entender. Alguns franziram a testa, a banca sussurrou entre si, mas ele não parou, e conforme tocava, os olhos de Luna se encheram, porque ela conhecia cada curva daquela melodia, cada pausa, cada mudança de tom, era o som do que ele não dizia, do que ele viveu e do que ele só teve coragem de tocar. Depois dela, quando a última nota caiu, houve silêncio, não o desconfortável, mas o que vem depois de algo que muda tudo. E então, aplausos, primeiro tímidos, depois fortes, depois de pé. Ele não sorriu, apenas levantou, olhou para Luna e respirou como quem, pela primeira vez, estava livre. Capítulo 16. Epílogo. A seguir, podemos encerrar com um salto no tempo suave e poético, mostrando que mesmo que o mundo mude, há amores que continuam sendo música. Posso finalizar? Perfeito. Vamos encerrar com o capítulo 16, epílogo de Entre Teclas e Silêncios, com a delicadeza, o sentimento e a permanência de quem escolheu tocar o coração de alguém, antes mesmo de entender o próprio. Capítulo 16. Ele continuou tocando, mas agora era para dois. 2 anos depois, Luna ainda guardava o caderno de partituras, as folhas amassadas, a capa rabiscada e aquela melodia, a primeira, escrita com letra pequena e hesitante, ainda sem nome, ou melhor, com o nome que só os dois sabiam. Ji-woo continuava tocando, agora em salas menores, projetos sociais, com crianças, com gente comum. Disse não a contratos gigantes, sim à liberdade. Não quero mais tocar por aplauso, quero tocar para alcançar. E Luna continuava ouvindo, ainda sentada nas primeiras filas, ainda com o coração na mão, ainda entendendo cada pausa como se fosse um sussurro. Naquela noite, depois de um concerto pequeno numa escola pública, eles voltaram caminhando. Chuva leve, silêncio bom. Sabe que sua música continua mudando, né? Ela disse.
E você sabe que é por sua causa, né? Ela riu, segurou a mão dele e no meio da calçada parou. Você lembra da primeira vez que me olhou? Nunca esqueci. O que você viu? Ele pensou. Sorriu de lado, abaixou os olhos. O som que faltava na minha melodia. E ali, no meio da cidade, sem palco, sem piano, sem plateia, ele a puxou devagar e a beijou como da primeira vez, com silêncio, com presença, com música que ninguém escuta, mas sente, porque agora eles não eram mais duas partituras tentando se encaixar, eles eram a mesma canção, tocada devagar,